gostaria de falar com vocês especificamente da igreja metodista, não só de Constantina, Canhada Funda e São José, mas para ti que é metodista, esse assunto agora diz respeito a nós, metodistas. Muito importante para quem vai estar participando do concílio, dos concílios locais. Eu quero convidar vocês para falar sobre isso, a abrir no livro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos. Essa aqui é muito importante. Claro que a Bíblia vale para todos os cristãos, mas isso que eu vou estar definindo é muito importante para nós metodistas. Certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Meus irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregados desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Muito bem, isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1, há uma divisão de tarefas, porque antes eram os pastores que faziam tudo, os apóstolos faziam tudo, eles não estavam fazendo tudo ao mesmo tempo, mas isso não estava dando problema para a igreja, os pastores não estavam dando conta, os apóstolos não estavam dando conta de fazer tudo, e não é isso que Jesus queria, né? E então, pela ação do Espírito Santo, eles entenderam que eles precisavam comprometer. Todos nós somos sacerdotes. Então, assim, foi feito 2 divisões de tarefa. E são 2 tarefas diferentes. E daí tem uma outra coisa que eu quero comentar com vocês. 2 funções diferentes. Uma função de ministrar a palavra, oração, cuidar dessa parte. A parte do ensino, a parte da palavra de Deus, de profetizar, de orar, de ministrar. Então essa é uma parte. A segunda parte é de cuidar das necessidades seculares da igreja. Ação social, administração, né? Administrar essas coisas. E os apóstolos definiram assim, olha, e dá para ver que os apóstolos continuavam sendo supervisores de tudo isso. Porque, apesar de eles estarem cuidando das palavras, eles continuaram cuidando para ver se estava tudo certo, quando tinha alguma coisa que os outros... Então, existem 2 funções. Uma função, digamos assim, apostólica, que é a função do pastor, do evangelista, do missionário e da missionária, da evangelista, né, e tal. Essa função apostólica de ministrar a palavra, de ministrar a oração, de interceder, de cuidar da parte... do crescimento espiritual da comunidade, tudo isso é a função que a gente vou chamar, apelidar de função apostólica, porque eram os apóstolos que faziam. Né? Não estou falando de apóstolo, não, estou falando função apostólica, função. E a segunda função diaconal. Diaconal, por que eu estou usando a palavra diaconal? Porque aqui os apóstolos usam o termo servir mesa, a palavra servir mesa, né? O serviçal de dentro da casa era chamado de diácono. Então essa função diaconal, de cuidar da administração, de cuidar da dispensa da igreja, de cuidar da ação social da igreja, de cuidar das necessidades sociais, das necessidades materiais. Então eu vou chamar de função diaconal. Essas 2 funções, função apostólica ou função, para não dar confusão, vamos chamar de função pastoral e função diaconal, tá? Para não gerar confusão com o termo apostólico aí. Então tá. Na função pastoral, nós temos o pastor, agora falando na estrutura metodista, nós temos o pastor, a pastora, nós temos o missionário, a missionária, e nós temos o evangelista, a evangelista. Essas 3 funções, esses 3 aqui são chamados, exercem funções pastorais, de dirigir culto, de pregar a palavra, de orar,
é para isso que servem essas 3 funções dentro da igreja metodista, certo? Então, para essa função pastoral. Então, o pastor, ele é o coordenador da função pastoral, ele é o presidente da coordenação pastoral, mas ele não está sozinho, ele trabalha junto com uma equipe que são os missionários e missionárias, os outros pastores ou pastores que estão ali junto, missionários e missionárias, evangelistas, né? São que trabalham nessa parte. Mas tem toda a outra parte, a parte da administração da igreja, administração financeira, administração patrimonial, ação social, quer dizer, cuidar das necessidades sociais na comunidade. Tudo isso, então, a gente vai chamar de função diaconal. Não é uma coisa separada da outra, mas é uma coisa em cima da outra. Porque assim, se não tem a função pastoral, não tem por que ter igreja, porque a função principal da igreja é a pastoral, no sentido de pastorear o rebanho de Deus, né? Não o pastor, mas a função pastoral. E, por outro lado, o pastor, a função pastoral não consegue se exercer se tiver tudo bagunçado, se não tiver recursos, né? E também tem outros cuidados que tem que ter, e que o pastor não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então tem as funções diaconais. A igreja metodista, ela define para toda igreja que queira ser considerada igreja, 5 ministérios, e esses 5 ministérios eles têm a ver com essas funções pastorais e diaconais, que são obrigatórios para ser considerado igreja. E a liderança desses 5 ministérios é que vão dar origem ao chamado CLã, Comissão Local de Ação Missionária, que dirige a igreja entre um concílio e outro. Ou seja, para fazer parte da CLã, tem que estar ligado a um desses 5 ministérios, na coordenação de um desses 5 ministérios. Os 5 ministérios que são diaconais e pastorais, que a igreja metodista exige em todas as igrejas, sem exceção, né, tem que ter em todas as igrejas, Ministério de Administração e Ministério de Trabalho com Crianças e Ministério de Ação Social e Ministério de Educação Cristã e Escola Dominical e Ministério de Evangelismo e Avanço Missionário. São esses 5 que precisa ter. E os outros todos? Ministério de Louvor, 6. Ministério de Intercessão, 7. Ministério de Comunicação, 8. Pode ter quantos puder, mas esses 5 não pode faltar. Esses 5 não podem faltar. Eu vou explicar agora, do ponto de vista metodista, de acordo com os cânones da Igreja Metodista, o conjunto de regimentos, de leis da Igreja Metodista, o que é cada um desses ministérios. Porque hoje nós vamos estar escolhendo os coordenadores para esses ministérios. Esses coordenadores são escolhidos, não é o pastor que escolhe, é escolhido pelo concílio. O concílio é o conjunto de todos os membros ativos da igreja, né? Então, não é o pastor que escolhe. Muito bem. O que é? Eu vou começar, vou deixar o de administração por último, porque a administração já começa com a equipe. Os outros é só nomeado coordenadores e depois os coordenadores fazem as equipes. O primeiro ministério fundamental é trabalho com crianças. O que é o trabalho com crianças? Não é simplesmente uma creche, para as crianças ficarem, para não incomodar o culto, não. O trabalho com criança é o trabalho de evangelização e discipulado da criança. Então, precisa de uma equipe que ame criança, uma equipe de evangelistas de criança, que amem crianças e que possa formar uma equipe de estar ensinando a palavra de Deus e a doutrina cristã para as crianças. Durante os cultos, em atividades especiais, é necessário, é imprescindível, precisa. Então, esse trabalho com criança precisa ter. Como nós temos 3 pontos de pregação, a gente vai precisar de 3 equipes. Uma equipe aqui em Constantina, uma equipe em Canhada Funda e uma equipe em São José. Mas tudo isso vai estar reportado a um só coordenador ou uma só coordenadora que vai estar organizando isso a partir do ano que vem. Muito bem, então é isso. Não é para uma salinha para as crianças ficarem para não incomodar. Não é nada disso. É um trabalho de discipulado, é um trabalho de ensino das doutrinas. Não é, o pessoal diz, é catequese, pastor. Não é. É muito mais. Catequese é uma coisa rasa.
Catequese é só ensinar costumes e tal. Não. Discipulado é tu ensinar a criança a caminhar com Jesus. E isso tem que ser contínuo, né? Então, para isso. Então, hoje vai estar sendo eleito um coordenador ou uma coordenadora que vai estar montando as equipes com a ajuda do pastor e de toda a igreja ano que vem. De coordenação, trabalho com criança. Outro, ação social. Ação social. Então, a ação social vai ser para trabalhar nas necessidades internas da igreja e da comunidade de fora. Pessoas que estão precisando de emprego, pessoas que estão passando por algum problema de saúde e precisa ser levado a um médico, pessoas que talvez esteja faltando alimento ou vestuário. Então, a ação social ela faz esse trabalho e acolhe esses cuidados e providencia para que a pessoa possa ser indicada. Essa é a ação social, muito importante, né? E é obrigatório ter nas igrejas. Outro, educação cristã e escola dominical. Esse ano, quem trabalhou com a escola dominical foi o pastor, mas a função do pastor é fazer outra coisa. Precisa de ter uma coordenação de escola dominical e um grupo de professores. E eu digo mais, assim, até eu fazer uma proposta, que a escola dominical pode ser sempre online, não precisa ser presencial. Pode continuar sendo escola dominical online, mas precisa de uma equipe que compre as revistas, que prepare as aulas e que transmita as aulas, ou que faça as aulas presenciais também, certo? Então, vamos estar fazendo vamos estar escolhendo um coordenador ou uma coordenadora de escola dominical, e esse coordenador, essa escola dominical, com a ajuda do pastor, ano que vem vai estar montando essa equipe de escola dominical. A terceira coisa é evangelismo e avanço missionário. E faz parte do evangelismo e avanço missionário automaticamente todo ministro leigo consagrado. Então, todo missionário ou missionária, ou o evangelista ou a evangelista local, já faz parte automaticamente desse ministério. A ideia do evangelismo e avanço missionário é investir no crescimento da igreja, trazer pessoas para a igreja, fazer ação de evangelismo, fazer projetos missionários, ampliar, abrir pontos missionários onde não tem. Isso é a função do Ministério de Avanço Missionário e Evangelismo. E toda a igreja participa junto, mas a gente vai ter que selecionar, indicar, eleger um coordenador ou uma coordenadora que nesse ano de 2021 vai estar montando uma equipe formada, sim, pelos missionários e evangelistas locais, mas também por outras pessoas que vão estar ajudando nessa equipe. São esses 4, então, trabalho com criança, ação social, educação cristã e evangelismo e avanço missionário. E por último tem da administração. A administração eu coloquei por último, porque o Ministério da Administração já vem com uma equipe. Ele não é só coordenador, ele vem com uma equipe. Então, a equipe da administração, secretário, que é a pessoa que, na ausência, o presidente é o pastor, né? Mas na ausência do presidente, o secretário ou a secretária é que assume a função, que dirige reuniões e tal. O secretário e secretária é responsável por toda a documentação da igreja. Toda a documentação, né? Não só atas também, mas toda a documentação da igreja é o secretário e a secretária que vai fazer, que faz. Tesoureiro ou tesoureira, a função do tesoureiro e tesoureira é administrar as contas bancárias, a entrada e saída de recurso financeiro, de acordo com o que foi definido pela clã. O tesoureiro, tesoureira não pode fazer nada por conta própria. Tem que sempre fazer, tudo que for fazer tem que ser definido pela clã, mas é o tesoureiro e a tesoureira que assumem, que assinam entrada e saída, pagamentos, recebimento de conta e assim por diante, entrada de dízimo, entrada de ofertas. Terceiro, procurador. O procurador, ele é o procurador, ou procuradora, pode ser procuradora da AIM, né? a Associação da Igreja Metodista. É um representante
do patrimônio da Igreja Metodista regional ali. Então, quando for assim, questão de compra de terreno, venda de terreno, coisas patrimoniais que pertencem à Igreja Metodista, assinar um recebimento de uma doação, tudo isso quem faz é o procurador ou procuradora da IEM, procurador local. Então, assim, ele é um representante da Associação da Igreja Metodista dentro da igreja local, indicado pela igreja local, mas nomeado pela AIM segunda região. Então, Porto Alegre, a gente indica, nós da igreja indicamos, e a segunda região, a sede da segunda região, da AIM na segunda região, é que vai estar nomeando esse procurador, essa procuradora. E esse grupo também tem um coordenador. Em algumas igrejas, eles elegem secretário, tesoureiro, também esqueci, zeladores. Então, como nós temos igreja que não tem coordenação, não tem congregação, não precisa. Mas nós temos uma congregação na Canhada Funda e nós temos uma congregação em 1º de Maio, em São José das Missões. Nós precisamos de pessoas que se responsabilizem como zeladoras daquele lugar, aquele que assuma esse papel de se responsabilizar, se precisa de alguma coisa, de recolher dízimo e oferta quando das pessoas que não forem nos cultos presenciais, de repassar esses valores para a tesouraria da igreja, de requisitar, está precisando de uma reforma, pedir essa reforma para o coordenador de administração e assim por diante. E daí sim fala o coordenador de administração. Então, o coordenador de administração, ele é a função que, digamos assim, ele é o que toda demanda, todo pedido, que tem alguma coisa para pedir, lá na congregação Canhada Funda está precisando construir um quiosque. Então, vamos pedir para o coordenador da administração para mobilizar, porque o coordenador de administração vai avisar o pastor e vai reunir toda a clã para resolver a situação. Então, o coordenador é bem importante, coordenador ou coordenadora. Então, sim, em algumas igrejas, eles elegem tesoureiro, secretário, procuradores e zeladores, e entre esses aqui, eles mesmos elegem, o secretário, a secretária vai ser nosso coordenador, o tesoureiro vai ser nosso coordenador. Mas, em muitas igrejas, eles colocam o coordenador ou coordenadora como uma pessoa extra a mais, né? Então, tanto faz. Os cânones permitem a mesma coisa. Então, a pessoa pode ter 2 cargos, ser secretário ou secretária, e coordenador e coordenadora. Pode ser procurador, procuradora e coordenador, coordenadora, que é bem comum isso, né? O procurador, a procuradora serem também coordenadores. Mas isso é conforme for. Então, assim, quais são os 5 ministérios? Administração, que é formado por essa equipe, trabalho com crianças, ação social, educação cristã e escola dominical, evangelismo e avanço missionário. Esses 5 ministérios precisam estar presentes na igreja para que a igreja seja considerada igreja. E hoje, às 18h30, depois da ceia às 18h30, depois da ceia, nós como concílio local, todos os membros ativos. Quem que é o membro ativo? Aquele que está rolado no hall de membros, aquele que também é participativo e é contribuinte regular. Esses vão estar votando e sendo votados para compor esses 5 ministérios, certo? Que vai começar ano que vem. Então, agora a gente vai estar elegendo os coordenadores, ano que vem os coordenadores vão montar as equipes, ok? Tudo isso tem a ver com Atos capítulo 2. Não foi... Os cânones dizem isso, os cânones da Igreja Metodista dizem isso, né? Os documentos da Igreja Metodista dizem isso, mas não foi os metodistas que inventaram, tá? Em Atos dos Apóstolos, na Igreja Primitiva, Atos capítulo 1, versículo 6, de 1 a 4, né? Dessa divisão de tarefa, funções pastorais e funções diaconais. Todo mundo trabalhando junto. Tem a ver com 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 12, que fala que todos, sem exceção, fazem parte da igreja, são trabalhadores e cada um exerce uma função específica. Eu quero te estimular a ouvir de novo essa parte
toda ela, mas principalmente essa parte final em que eu explico sobre os 5 ministérios, de novo com atenção, e compartilha isso com os outros, porque muitas pessoas talvez não saibam, né? Assim como na igreja de Corinto, as pessoas estavam meio perdidas sobre as funções ministeriais, e Paulo está explicando, aqui em Constantina, Canhada Funda e São José, pode ser que tenha pessoas que não saibam e podem estar, daí possam entender. Tá bom? Vamos fazer uma oração e vamos encerrar? Meu Senhor e meu Deus, obrigado por esse conhecimento que Tu nos dás na Tua palavra, nos documentos metodistas. Obrigado por cada um, por cada uma que escutou. Quero colocar diante de Ti, Senhor, o concílio de logo mais, a tardinha, que Teu Espírito Santo esteja dirigindo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Qualquer dúvida, escrevem aqui as dúvidas que eu respondo por escrito embaixo. Deus abençoe.